São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos à nossa Léxio Divina, ao nosso encontro pessoal com a Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus nos encontre em paz, a paz que o Cristo ressuscitado, a paz que só Ele pode nos dar. Não é a paz do mundo, mas a paz que o próprio Cristo pode nos dar. Está aqui na tua palavra, é o que nós vamos fazer, mergulharmos na palavra de Deus. Vamos ler atentamente a palavra, vamos meditar, vamos rezar, vamos orar com a palavra e depois contemplar a palavra de Deus. Hoje é terça-feira, estamos iniciando o mês de agosto, hoje é 2 de agosto de 2022. E como sempre nós fazemos, vamos ler o Evangelho do dia que está em Mateus, no capítulo 14, nos versículos de 22 a 36, Mateus 14, de 22 a 36. Pedimos para que o Espírito Santo venha sobre nós, nos iluminando, nos capacitando. Vem Espírito Santo, dando a unção, trazendo a unção do céu, colocando em nosso coração a parresia, a vontade de evangelizar, sabe, o mesmo desejo de evangelizar que o Senhor colocou nos apóstolos, em todos os discípulos e em cada um de nós. Vem Espírito Santo, enche-nos com a graça, com a unção, com o poder vindo do céu, o poder vindo do seu lado aberto, do seu coração. Vem Espírito Santo, envia sobre nós, dá-nos esta graça, Senhor. Dá-nos o espírito de altivez, não o espírito de covardia, não o espírito de medo, mas o espírito de coragem, para podermos evangelizar usando a palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor venha por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vem, Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala assim para cada um de nós. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixassem tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam para cada um de nós o alimento e o remédio para a nossa vida. Nós talvez estamos vendo aqui um dos evangelhos mais bonitos narrado por São Mateus.
a travessia que Jesus caminha sobre as águas. Após a primeira multiplicação dos pães, Jesus despede os apóstolos, os discípulos. Engraçado que ele ainda fala, ele os obrigou a subir na barca e ir para o outro lado da margem do rio, do mar de Tiberíades, mar de Genezaré, de Tiberíades, mar da Galileia. Só que nesse inteirinho, Jesus sobe para a solidão, para a montanha, na solidão, para rezar. E os discípulos na barca começaram a enfrentar uma grande tormenta, ondas grandes, ventos contrários. Jesus na quarta vigília, ali por volta de entre 4 e 6 horas da manhã, Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. E aqui nós tiramos de Pedro 2 grandes ensinamentos. Primeira coisa, a coragem de Pedro, a altivez e a confiança de Pedro. E depois, Pedro, se sentindo fragilizado, ele pede socorro ao Senhor. Ao mesmo tempo que Pedro é corajoso e ele se sente fragilizado, ele pede socorro ao Senhor. Quando ele vê e fala, se é o Senhor mesmo, me mande sobre as águas, me mande andar e ir até o Senhor. Primeiro Pedro mostra a sua confiança em Deus. Naquela água agitada, naquele mar violento, Pedro pula na água e começa a caminhar e vai na direção do Senhor. Mas aí o vento se torna mais forte ainda, os ventos mais ao contrário ainda, as ondas violentas. Pedro começa a ter medo, começa a afundar. Mas Pedro, no seu desespero, ele não esquece do Senhor. Ele vai logo dizendo, no versículo 30, mas redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Quando Pedro começa a afundar, o que ele grita? Senhor, salva-me, salva-me. Pedro foi corajoso e ao mesmo tempo confiava plenamente no Senhor. Ele pulou no mar revolto e caminhou na direção do Senhor. É a nossa vida aqui, tirando este ensinamento para cada um de nós, nas dificuldades da nossa vida, na hora de uma doença bem grave na nossa vida, na hora da dificuldade, do desemprego, da solidão. Nós temos que ter essa coragem de nos lançar, de não ter medo, de enfrentar o mar revolto que está em nossa volta. Quantas vezes o vento vem forte contra nós, mas é a hora da gente pular e caminhar por cima, porque o Senhor caminha conosco. Mas quando chegar o momento que a gente vê que a gente não está dando conta, que nós sozinhos não vamos dar conta, que nós aprendamos como Pedro e façamos como ele: Senhor, salva-me, Senhor, salva-nos. Pedro levanta a mão quando ele ia afundar e fala para o Senhor: salva-me. Olha que grande ensinamento de Pedro, primeiro de coragem e segundo de submissão ao Senhor, e saber que o Senhor vai salvá-lo. O Senhor dá a mão a Pedro, levanta e fala com ele: homem de pouca fé, por que duvidastes? Mas nós também duvidamos muito. Toda hora nós estamos duvidando. Nós não acreditamos que o Senhor pode e vai fazer as coisas na nossa vida. E quando nós duvidamos, nós começamos a afundar. Mas que o nosso coração seja como o de Pedro. Que a nossa mão esteja sempre para o alto, gritando: Senhor, salva-me. Que essa seja a nossa oração de hoje: Senhor, salva-me. Senhor, salva-nos. Em qualquer situação que nós estivermos passando agora, em qualquer dificuldade, no nosso ministério, na nossa caminhada, na nossa vida pessoal, levante o braço e grite: Senhor, salva-me. Senhor, me tire desse mar revolto. Senhor, me coloque de novo acima do mar revolto, Senhor, para que eu possa conseguir vencer com o Senhor. Sozinho nós não damos conta, mas se levantarmos a nossa mão e gritarmos como Pedro, vamos repetir isso sempre: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, liberta-me, Senhor, ajuda-me. Arranque desse mar, eu estou afundando, mas com sua ajuda eu vou dar conta. Mesmo com toda a minha coragem, eu caminho sobre o mar revolto, mas quando eu precisar, eu vou gritar: Senhor, salva-me, Senhor, liberta-me, Senhor, ajuda-me. Eu sou dependente do Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida e eu dependo plenamente do Senhor. É engraçado que nesse mesmo evangelho em Marcos falam que eles fatigavam em remar, estavam cansados de remar, estavam cansados de lutar sozinhos. Quando nós lutamos sozinhos, a gente se cansa mais rápido, nós não damos conta. Mas quando nós fazemos como Pedro, e eu não vou cansar de repetir: Senhor, salva-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, liberta-me. A minha vida está nas tuas mãos, a minha família está nas tuas mãos, o meu ministério aqui na Forania São Paulo da Cruz, meu ministério de pregação está nas tuas mãos, Senhor. E quando eu sentir que eu estou afundando, eu vou gritar: salva-me,
liberta-me, ajuda-me. Muito obrigado, Senhor. E que nesta meditação que a palavra diz para mim hoje, que eu preciso ser como Pedro, ao mesmo tempo corajoso, Senhor. E também, quando eu me senti enfraquecido, eu pedi a sua ajuda, Senhor, que o Senhor vem ao meu socorro. É a grande lição, Senhor, não tenha medo. Pedro pulou da barca, eles estavam assustados, estavam com medo, mas Pedro pulou da barca e andou sobre o mar revolto. Que eu também seja assim, que você que está me escutando também seja assim. Caminhe sobre o mar revolto, não tenha medo. Mesmo se o vento parecer contrário, mesmo se parecer que não vai dar conta, vai por cima, caminha, não para. Não para, não olhe para os lados, não olhe para ver de onde está vindo o vento. Caminhe sempre, fixe o teu olhar no Senhor e caminhe. Essa é a lição nesta meditação que essa palavra tem para mim. Hoje eu tenho que caminhar na direção do Senhor, rumo ao alvo, rumo ao prêmio celeste, dar soco, mas não no ar. Caminhar na direção do Senhor, perseverar. Esta é a lição, esta é a meditação. Eu sei que a palavra fala para mim, mas quando eu caminhar, quando eu andar, quando eu der os meus passos e chegar a hora que eu não der conta, eu vou levantar minha mão e vou dizer: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, liberta-me, tira-me do medo, tira o medo do meu coração. Senhor, pega na minha mão, tira o medo do meu coração, tira o medo que eu tenho de caminhar, tira o medo que eu tenho de prosperar na vida. Senhor, salva-me, arranca do meu coração medo, Senhor, preocupação. Salva-me, Senhor. Eu vou fazer como Pedro, eu vou andar sobre o mar revolto, mas com a mão preparada para levantar. Na hora que eu sentir que eu não vou dar conta, eu vou gritar: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. E que nesta oração, Senhor, é uma oração de um grande louvor, de um grande agradecimento, Senhor, porque esse desejo, esse entendimento da palavra foi o Senhor que colocou no meu coração. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, pela tua palavra, por tudo que o Senhor me ensina e me orienta todos os dias. Obrigado, Senhor. É o meu grande louvor, Senhor. Eu quero te adorar, te bendizer, Senhor, glorificar o teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor colocou no meu coração e na minha mente esse desejo de te seguir, esse desejo de te servir. Muito obrigado. A minha oração hoje é simplesmente dizer isto: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, toda hora que eu levanto as minhas mãos, o Senhor pega e me tira do mar revolto. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho um coração fortalecido, porque o Senhor é que o fortalece. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela minha igreja, pelos anjos, pelos santos, pelo meu pároco, pela renovação carismática católica, pela arquidiocese de Belo Horizonte. Obrigado, Senhor. Por todo o clero, pelo nosso Papa, pela nossa igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o meu coração é um coração agradecido por conhecê-lo, Senhor, por ter intimidade com o Senhor. A minha mão está sempre levantada, Senhor, para a hora da dificuldade eu gritar: salva-me, Senhor. Pegue na minha mão e me ajude, me arranque do mar revolto, Senhor. Me arranque de tudo aquilo que quer me derrubar. Salva-me, Senhor. Que esta contemplação cele esta palavra no meu coração. Que esta contemplação mude o meu coração, que esta contemplação faça o meu coração mais fortalecido, faça de mim uma pessoa mais corajosa, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me salvar quando eu precisar, o Senhor vai me ajudar quando eu precisar, ao mesmo tempo que o Senhor me dá a coragem, o Senhor me dá a humildade de dizer: salva-me, salva-me, Senhor, liberta-me, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse entendimento da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. E obrigado a você que ouviu essa Lexio Divina, que participou conosco desta Lexio Divina. Compartilhe este vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, ajude-nos a evangelizar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê-nos essa força, ajude-nos. Compartilhe este vídeo em todos os cantos do mundo, para que a palavra de Deus chegue aos 4 cantos do mundo. Muito obrigado, você que nos escutou. Obrigado ao Senhor que nos colocou esse tesouro no coração. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos e estaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.